tá? Glória a Deus. Quem achou, dá graças a Deus. Quem não achou, pede ajuda ao irmão que está ao lado, amém? E fala assim, no capítulo 17, versículo 1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia naquela terra. Aleluia. Irmão, eu vim falar hoje para vocês de provisão. Provisão no dicionário, ele quer dizer ato ou efeito de prover, abastecimento, fornecimento. Mas para nós que somos cristãos, o que significa? Que é a provisão, o cuidado do Senhor para com a minha e a tua vida. É a forma como o Senhor trata com cada um de nós, a forma como Ele age através das nossas necessidades. O Senhor trabalha com a provisão nas nossas vidas financeiras, espirituais, sentimentais, na nossa saúde. Quando nós falamos de provisão, a primeira coisa que vem à nossa mente seria financeiramente. Mas o Senhor não provê apenas no financeiro, porque Ele não provê apenas no material. Ele provê na área que você mais necessita. O material faz parte, mas não é apenas na área que o Senhor age. E nesses textos que acabamos de ler, o profeta Elias, o Senhor manda ele dar uma ordem a ele para que ele vá até Acabe e fale que não vai chover por um certo período. Mas o interessante nessa história é que o Senhor tem um cuidado para com os seus. No mesmo instante que o Senhor manda com que ele vai dar o recado a Acabe, que ele acha que não iria chover, nem orvalho ia cair, ele diz: vai para, glória a Deus, vai para o riacho de Querite. Ou seja, Querite significa, meu irmão, lugar de separação. O que eu quero dizer com você? O Senhor, quando Ele manda a gente fazer algo, o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele mandou ele dar o recado a Acabe, mas Ele não permitiu que o filho dele ficasse no meio daquela terra passando necessidades. A primeira coisa que ele fez foi separá-lo. Vai para Querite, porque ele sabia que o filho dele ia ser caçado por Acabe. E assim foi. Acabe mandou caçar Elias, mas em lugar nenhum ele achou. Porque nesse lugar chamado Querite, o Senhor o escondeu debaixo do esconderijo do Altíssimo, onde ninguém pôde encontrá-lo. Meu irmão, o interessante é que quando ele estava lá em Querite, o Senhor proveu. O Senhor proveu o alimento. O Senhor proveu a preparação espiritual que ele necessitava naquele momento. Imagina, você profetiza sendo caçado por todos, todo mundo querendo na sua cabeça, você sozinho, todo mundo lhe procurando, mas o Senhor estava ali te confortando, te enchendo. E assim o Senhor fez com Elias. O Senhor sustentou. E o interessante, meus irmãos, é que o Senhor não sustentou apenas de dia, não. Dia e de noite. A palavra de Deus frisa bem quando Ele diz: e os corvos o sustentavam de dia e de noite. Eu quero dizer para você o seguinte: quando Elias foi, ele não questionou aquilo que o Senhor falou. O Senhor disse: vai para o ribeiro de Querite. Ele poderia: meu Senhor, vou ficar lá só. Não. Obediência, meu irmão. A obediência, ele traz bênção sobre sua vida. A obediência, ele traz bênção sobre a minha e a sua vida. Se Elias talvez murmurasse,
ele ia pagar o preço. Mas ele simplesmente obedeceu. E o Senhor, ele vela pela tua palavra. Ele cuida de mim, ele cuida de você. O Senhor não deixa que nada venha acontecer com o filho dele, desde quando eu e você coloca a dependência exclusivamente em Deus. E ele colocou a dependência dele em Deus, porque ele sabia que não tinha ninguém para que ouvisse o seu clamor. Não tinha ninguém que pudesse o ajudar naquele momento. Talvez comigo e com você cheguem situações que a gente não tem ninguém para nos ajudar. A gente passa por cada deserto, meu irmão, que a gente fica assim no desespero. Senhor, eu não tenho ninguém. E às vezes a gente fica no nosso canto só. O Senhor fala de dar ordem, se cala. O Senhor fala de dar ordem, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e ore. Porque é um lugar da separação que Deus quer ter um tratamento comigo e com você. E é naquele lugar que o Senhor quer prover na sua vida. Talvez a gente não entenda qual a forma da provisão de Deus. E às vezes a gente se questiona: como assim Deus está provendo na minha vida? Porque não está como eu quero. Não está da maneira que eu quero enxergar. Mas, meu irmão, o que você precisa, o que eu preciso, o Senhor conhece muito bem. E o que Ele tem para mim e para você é melhor do que você imagina. E a provisão dele na minha e na sua vida é melhor do que você pode pensar. O Senhor, Ele provê em tudo, nos mínimos detalhes. Aquela porta que estava fechada, e o Senhor abriu, e você se questiona: Senhor, mas não é do jeito que eu te pedi. Aleluia. Bote na sua cabeça, irmão. Se Deus abrisse a porta da forma que você pediu, você hoje poderia estar hoje na presença do Senhor. Então Deus tem a forma extraordinária de trabalhar na sua vida. Aleluia. E o interessante é que o Senhor alimenta pão e carne. Pão e carne. Alimenta a carne física e alimenta o espiritual. Porque se ele está fraco fisicamente, ele não consegue nem ter força para clamar ao Senhor. E Deus vai sustentando. Quando a água do rio seca, o Senhor entra com outra provisão. Agora vai à cidade de Sarepta, que eu ordenei uma viúva para que lhe dê de comer. Deus, quando Ele provê na sua vida, Ele não faz nada pela metade. Ele não inicia e deixa você a ver navios. Ele não deixa você na beira do caminho, desesperado, sem saber o que fazer. Ele sempre sabe. Glória a Deus. Ele sempre sabe para a tua vida. E assim foi na vida de Elias. O Senhor já tinha preparado tudo. E o interessante, Deus ia prover na vida dele. Mas primeiro, usou alguém que estava precisando para prover. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Quando estamos passando por certas situações, Deus nos incomoda para ajudar alguém. E aí a gente fala: mas Deus, como assim? Se quem está precisando sou eu. A provisão vir, você tem que abrir a mão, como fui falando com o pastor. Abre a mão. Quem planta, colhe. Se você abençoa, você será abençoado. Aleluia. No momento que você está agindo conforme Deus está te mandando, e você está abençoando outras vidas, a provisão de Deus é aberta em seu favor. Aleluia. Os celeiros dos céus são derramados no seu favor. Mas tem coisas que nós fazemos que impedimos a provisão de Deus chegar até nós. Murmuração, trancar o coração, o não querer ouvir a voz de Deus, o não querer fazer: todo dia essa irmã está assim, todo dia essa irmã está assado. E Deus está ali mandando você fazer, mas o coração está duro, está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. A provisão de Deus chegou até você, mas por causa disso aqui que você fez, impediu da bênção chegar até você. Mas nessa hora Deus está aqui abrindo os seus olhos, está abrindo os seus ouvidos. Escuta a minha voz quando falar contigo. Escuta a voz do Senhor quando falar contigo.
Porque eu tenho provisões diversas para a sua vida. Glória a Deus. Eu tenho o maná dos céus. Eu faço água de brotar da rocha. Ele é o Senhor, Deus do impossível. O Senhor, da mesma forma que ele agia no passado, que ele ajudou o povo de Israel, ele continua provendo nos dias de hoje. Aleluia. Ah, mas eu não estou vendo acontecer os mesmos milagres do passado. Deus trabalha de forma diferente para cada um. O povo da nossa época é diferente do povo da outra época. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. E ele faz coisas extraordinárias acontecer. Ele faz provisões diversas acontecer na sua vida, na minha vida. E o Senhor continua agindo em favor dos deles. E quando Elias vai para Sarepta, ele encontra a viúva. E ali ele pede um pouco de água. Quando ela vai pegar água, ele fala e aproveita e traz para mim um bocado de farinha. O Senhor já tinha provido tudo. Ele queria abençoar aquela mulher também. Mas ele queria ver até onde estava o coração dela. Sim. Quando ele pede, ela fala: meu Senhor, não tem um bocado de farinha, só tem um punhado. Estou pegando 2 graveiros para preparar para mim e meu filho comer e esperarmos a morte. Imagina a situação que aquela mulher estava, viúva, sem nada, e Deus manda alimentar uma pessoa. Se o Senhor manda você alimentar alguém quando você está passando necessidade, o que você faz? As portas estão fechadas, o desemprego bateu a porta, mas Deus enviou uma irmã para você abençoar. E ele diz que quem tem que abençoar é você. E aí? Não é fácil. Mas aquele que confia no Senhor, que sabe o Deus ao qual serve, sabe que o Senhor é aquele que provê e que faz impossíveis e maravilhas acontecer. E o Senhor, da mesma forma que proveu, e aquela mulher ouviu a voz dele, que essa igreja nessa noite possa ouvir a voz do Senhor falando. Que nessa noite você possa ouvir o que Deus está mandando você fazer. Aleluia.